Olá, muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Bíblia e Apócrifos, comigo, Frei Jacir, ou você que nos acessou pela primeira vez. Como franciscano, eu não gostaria de deixar, nesse dia dedicado a Santo Antônio, dar uma palavrinha sobre essa importante figura na igreja, na história do cristianismo. E relacioná-lo, ou relacionar a sua história com um texto bíblico, que é Marcos 4, 26 a 34, que é o texto da semente que germina por si só e da semente de mostarda. Quero fazer essa relação mostrando a dimensão missionária de Santo Antônio. Aliás, uma perguntinha, você sabe por que Santo Antônio, por que o pão de Santo Antônio? Por que Santo Antônio é considerado o santo casamenteiro? Sabe não? Vem comigo. Vou lhe explicar essas questões e te ajudar a entender esse importante texto do Evangelho de Marcos. Mas não se esqueça, no final não deixe de dar o seu ok. E se for útil para você esta reflexão, compartilha. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Pois bem, vamos à história. Santo Antônio nasceu Fernando em 1195 em Lisboa, Portugal. Morreu Antônio no dia 13 de junho de 1231, ainda jovem, em Pádua, na Itália. Era de família rica, mas morreu como um pobre franciscano. Ouvindo o chamado de Deus, ele se fez frade agostiniano. Estudou a Bíblia, era um estudioso da Bíblia. Com o objetivo de ser missionário, ele deixou os agostinianos e passou a ser um seguidor de São Francisco de Assis, que se tornara seu mestre e amigo. Aliás, São Francisco pediu que ele ensinasse a palavra de Deus para os frades. Em viagem missionária que nunca chegou em Marrocos, na África, ele voltou para a Europa, indo para Pádua, norte da Itália. Ali ele atuou como missionário do reino e também na França, numa Europa medieval, marcado pelo medo da morte e o medo de ir para o inferno. Ele se destacou como um exímio pregador. De sua vida iluminada pelas bênçãos divinas, eu quero destacar 4 pontos que perfazem o imaginário popular a respeito de Santo Antônio, a respeito de sua vida. O primeiro deles, este menino que apareceu para ele. Um menino com rosto de adulto, coisa típica na Idade Média e que também acontecia com outros santos. Teólogos daquela época pensavam que Jesus era um adulto, desde criança. Aliás, o ser criança na Idade Média não era valorizado. A outra imagem de Santo Antônio é ele com a Bíblia, o seu estudo na Bíblia. Bíblia que foi fonte de vida e de sua inspiração no anúncio de reino na sua vida missionária. Um outro ponto, o pão distribuído aos pobres. Essa tradição ligada a Santo Antônio foi iniciada pelos frades após a sua morte, a partir de 2 milagres atribuídos a ele. O primeiro foi de uma mãe que prometeu, após ter seus filhos salvos de um afogamento por milagre de Santo Antônio, ela disse que deixaria ou que daria em quantidade de farinha para os frades fazer pão, o equivalente ao peso de seu filho. O segundo milagre foi de uma comerciante que rezou e pediu a Santo Antônio que consertasse a fechadura da porta de seu negócio que estava enguiçada. Ocorreu o milagre e ela prometeu dar trigo aos frades para fazer o pão dos pobres. O outro você está curioso para saber, né? Por que Santo Antônio é considerado santo casamenteiro? Ele ajudava moças que eram pobres a encontrar marido, isto é, ajudando com dinheiro. Santo Antônio então dava dinheiro para essas moças pobres ter um dote e poder arrumar o casamento. De onde veio também essa tradição? Essa tradição veio
de uma mãe que estava rezando com fervor a Santo Antônio em favor de sua filha, de modo que ela pudesse arrumar um casamento, né? Porque senão ela teria que se tornar uma prostituta para tirar a família da pobreza. Diz essa lenda que quando a mãe rezava, um bilhete caiu da imagem do santo, assinado por ele, e nesse texto dizia que a moça deveria ir a um comerciante X e receber dele em moedas o valor do peso do bilhete daquele papel. E aí que é interessante, ela chegou no comércio, o rapaz ficou meio estranho aquilo, mas foi pesar, colocava na balança o papel e as moedas e o papel não mexia. E o papel então chegou ao valor de 400 escudos. Ela recebeu esse dinheiro, arrumou casamento e daí nasceu a tradição de invocar a Santo Antônio para arrumar casamento. É bem verdade que tem tantas tradições, até meio exageradas, né? Mas não sigamos por esse caminho. Vamos agora então ao Evangelho. O Evangelho de Marcos 4, 26 a 34 apresenta também 4 elementos que podem nos ajudar a compreender a missão de Santo Antônio. Primeiro, o reino de Deus que Jesus prega. Jesus, nesse momento do Evangelho, está à beira do mar. O mar é o lugar do medo, é o reino de morte. E as comunidades de Marcos do Evangelho estavam com medo. Jesus então convoca os discípulos e o povo a não ter medo, dizendo para ele: o reino de Deus já está no meio de nós. Acreditem em mim, no Evangelho. Eu sou o Evangelho. Não percam a esperança, apesar da dominação romana exercida por Nero, que oprimia muito o povo. Segundo, a semente na terra. Nero, o sanguinário imperador que pôs fogo em Roma, né? Era uma pessoa eloquente, achava que era o tal. Ele havia jogado os cristãos para debaixo da terra, nas catacumbas de Roma, escondidos, porque estavam morrendo martirizados. Marcos, com esse evangelho, ensina, naquela época da perseguição romana, entre os anos 60 a 66, que as comunidades podem e devem crescer por si só, independente do poder romano. Elas estão nas catacumbas, ela está na terra, a semente debaixo da terra não precisa de ninguém interferir. Ela cresce por si só. Era isso que o texto estava dizendo para os cristãos. O grão de mostarda, que se torna mais saliente das hortaliças, mesmo não sendo tão visto, né, tão grande como o cedro do Líbano, do imaginário de Ezequiel. Então, nesse sentido, o que acontece? Essa semente se torna uma grande hortaliça que embeleza o reino de Deus e nos dá o vigor para continuar no mundo. Quando acontecerá isso? As comunidades daquela época não sabiam, tampouco nós. Necessitamos então, diz o texto, da paciência que faz a semente germinar por si só. Concluindo, o ser missionário como Santo Antônio, nos passos de Jesus, exige de nós atitude de fé e de ousadia. Para ser missionário como ele, a Bíblia é a nossa grande hortaliça, que embeleza a nossa missão de anunciar o reino de Deus, no mundo marcado pelo sofrimento e injustiças sociais, repletos de neros, que continuam nos matando, que continuam nos enganando e achando que são os tais. O pão é o alimento que nos mantém vivos. Somos chamados a ser sementes na terra, fermento que cresce por si só. Ser missionário é distribuir o pão, matar a fome. Pão em todas as mesas. Esse é o desejo de Antônio e de todos nós. Jesus, a criança e o adulto, o ressuscitado que está vivo no meio de nós, nos desinstala da sacristia de nossas igrejas, acomodadas ao poder, como nos pede o Papa Francisco. O nosso casamento é com a paz e o bem. E para que isso aconteça, necessitamos muitos dotes. Dotes de ternura, dotes de esperança, dotes de luta. Viva Santo Antônio! Compartilhe, se julgar necessário. Se inscreva no nosso canal. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.